segunda edição. Oferecimento. Novo Super Mufato Express. Com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já! Olá, excelente noite a todos. Muito obrigado pela companhia, que é sempre um motivo de orgulho para nós do Grupo Tarobá de Comunicação. Vamos conhecer os destaques da edição desta segunda-feira, desejando também uma ótima semana a todos. Um ano sem pedágio, ainda sem previsão da duplicação dos editais, setor produtivo espera rever projeto. Reportagem especial mostra dúvidas e situação das praças atualmente. Apesar de anunciar início das obras, trabalhos da Rocha Pombo não começaram. Vereadores votam projeto que prevê melhorias na remuneração para coletores de recicláveis e também se organizam para apresentar projetos das emendas impositivas. Essas e outras informações a partir de agora. O Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. O Paraná completou neste fim de semana um ano do fim das concessões do pedágio do antigo anel de integração. Nos dias 26 e 27 de novembro do ano passado, as cancelas dos 6 lotes de rodovias foram abertas e a cobrança da tarifa suspensa. Um ano depois, as dúvidas sobre a nova concessão ainda são muitas. Você confere agora uma reportagem especial de Fernanda Toigo e Davi Ferreira. O Paraná acaba de completar um ano sem pedágio e nas praças de todo o estado as cabines estão desativadas. O trânsito do novo modelo de concessão parece ter parado no tempo, como se estivesse diante de um sinal vermelho. Seria este o momento adequado para rediscutir alguns pontos ainda nebulosos? O Tribunal de Contas da União liberou no fim de outubro a Agência Nacional de Transportes Terrestres a publicar editais de licitação. O segundo turno das eleições confirmou uma mudança de governo no país. E com isso, a Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia Legislativa sugeriu à equipe de transição uma pausa. Um dos pontos polêmicos é o aumento de 27 para 42 praças de pedágio. O Programa Oeste em Desenvolvimento está aguardando a manifestação da equipe de transição do Ministério da Infraestrutura e, se houver o entendimento de que essa modelagem precisa ser aprimorada ou melhorada por parte dessa equipe, nós estaremos aqui para contribuir. O degrau tarifário depois das obras concluídas, de 40%, isso, na nossa opinião, era um valor extremamente alto. Também a curva de aporte. A gente nem sabe se vai haver essa curva de aporte, mas havendo, ela era muito ascendente depois dos 17%. Então, ia inibir que as concessionárias dessem um desconto maior e, com isso, o preço do pedágio ia ficar caro. E também um tema muito debatido e que precisa ser melhor elucidado é a questão das novas praças de pedágio. E nós aqui do Oeste, claro, principalmente essa entre Toledo e Cascavel. Nós vemos, principalmente no território que passa a 467 e a 163 em Toledo, a necessidade de termos obras complementares, obras de arte. Temos que ampliar as faixas perimetrais, acessos à cidade, novos espaços. O Toledo tem crescido e precisamos, essencialmente, também melhorar o acesso pela avenida histórica, que é a Avenida Maripá. O Paraná é estratégico para a balança comercial. E tudo o que se produz aqui depende das rodovias para chegar ao mercado e mover a engrenagem da economia. O agronegócio, que ele tem um transporte muito pesado e precisa desse transporte em vários momentos, desde quando sai da propriedade, depois da cooperativa até a agroindústria, da agroindústria até a supermercado. Então, há vários pagamentos de pedágio, porque o produto não sai pronto da propriedade e vai para a gôndola do mercado. Ele passa pelo processo de agroindústria, passa pela distribuição e tem muita logística envolvida. Então, essas praças de pedágio do Oeste, que eram 8, Oeste e Sudoeste do Paraná, passarão a 13 praças. E tudo isto vai cair sobre
o produto que sai da propriedade rural. Logisticamente a gente está isolado. O nosso valor agregado ao peso do produto é muito pequeno, nós não fazemos tecnologia. Nós temos aqui uma indústria de remédios, de fármacos aqui em Toledo, que esta sim tem um valor agregado muito bom por quilo. Ele pode pegar 100 quilos de remédio, colocar num jatinho e levar para onde ele quiser. Mas não é o caso da soja, da carne, da proteína. E a nossa matriz de desenvolvimento é o agro. E ele impacta demais no agro. Então nós precisamos de uma ferrovia adequada e de uma malha pedagiada adequada. Nós precisamos de infraestrutura. E isso faz com que a nossa responsabilidade seja grande. Tá? Somados a isso, a gente tem o Porto de Paranaguá, que também é uma peça fundamental. Nós temos aí a Ferroeste, que ajuda nessa integração logística brasileira. Enfim, o Paraná ele tem um protagonismo muito grande e essa modelagem da concessão, esse projeto de concessão, ele demonstra isso. Esse é o maior pacote de concessão já feito aqui pelo Brasil. O medo é que o fantasma da super tarifa volte a assombrar. Seria trágico. Nós já tínhamos lá atrás uma tarifa alta. Nós deveríamos ter feito um trabalho, uma modelagem, cuidando muito da questão tarifária. É claro que houve uma carga muito pesada de obras. Ao mesmo tempo que nós reclamamos da tarifa, nós pedimos obra. Junto com esse cenário veio ainda um momento econômico diferente de 2019. Então todo o custo de infraestrutura aumentou muito. A questão da Covid, da guerra, na invasão na Ucrânia, trouxe um cenário econômico diferente. Nós nos preocupamos sim que neste novo debate se priorize principalmente a viabilidade tarifária. Nós já tivemos no Paraná, desde 1997, o pedágio mais caro do Brasil. E agora nós, através da sociedade organizada, tivemos assim, um trabalho de combater esse pedágio, porque perdemos competitividade na nossa economia, perdemos competitividade dentro das propriedades rurais e no agronegócio como um todo. Um ano depois do encerramento dos contratos de pedágio no Paraná, o cenário em algumas praças é desolador. Em Cascavel, na BR-277, os bandidos do fio de cobre vandalizaram e levaram tudo. As câmeras também não existem mais. Para onde quer que se olhe, tem sinais de arrombamento. No final do ano passado, tudo foi lacrado, mas encontramos a casa de força totalmente aberta. As cabines foram danificadas internamente e na parte de trás da praça, uma cena lamentável, um mau exemplo do poder público. Em um ano, muita coisa mudou. Na praça de pedágio em Cascavel, a nossa equipe se deparou com esta montanha de lixo. Muitos pneus, placas de trânsito, plásticos, entre tantos outros resíduos. E a pergunta que fica é a quem cabe a responsabilidade por esse descaso. Dias depois, estivemos em outras praças. Na BR-369, identificamos o mesmo problema. O lixo coletado nas estradas, depositado de forma irresponsável. Um ano sem pedágio traz economia, mas, por outro lado, gera preocupação. A expectativa era de que o novo modelo de contrato se tornasse claro rapidamente, o que não aconteceu. Enquanto isso, o cenário preocupa. Aqui na praça de pedágio de Corbélia, as cabines foram praticamente encaixotadas para conter o vandalismo. Ainda assim, existe a depredação do patrimônio público. Na praça de Céu Azul, o cenário é diferente. Virou base do DER e, por isso, a estrutura está totalmente conservada. E falando em DER, com o fim do pedágio, muitas foram as novas responsabilidades assumidas pelo órgão. Desses 2.500 quilômetros, a gente tem 1.800 quilômetros que são rodovias federais, que com encerramento do convênio de delegação das rodovias e encerramento dos contratos de concessão, essas rodovias voltaram para os seus donos, ou seja, o governo federal ficou na responsabilidade desses 1.800 quilômetros e o governo do estado ficou responsável por esses 700 quilômetros. A avaliação parece positiva. Pelo esforço concentrado, as pistas deterioraram menos do que o esperado.
E parece contraditório. Se houve conservação e estamos livres do pagamento do pedágio, o que então justifica uma nova concessão? Obras. O que traz como um grande diferencial desse novo programa de concessões é a quantidade de investimentos que estão previstos nesses contratos. Ou seja, a gente tem obras de duplicações, por exemplo, a BR-277, que hoje não está duplicada, de Paranaguá até Foz do Iguaçu, todo esse investimento está previsto na nova concessão. A gente tem uma série de obras de ampliação de capacidade, uma série de contornos, interseções em desníveis, e que tudo isso a gente precisa de um aporte financeiro maior. Tá? Então são mais de 45 bilhões que estão previstos nesse contrato de concessão em investimentos para serem realizados até nos primeiros 10 anos do contrato. Pista simples, fluxo intenso, dificuldades muito presentes no oeste do Paraná. Os gargalos são conhecidos e o que se quer é a conciliação de duas necessidades: obras de infraestrutura sem tarifa abusiva. O setor dos transportes de cargas é diretamente impactado pela redução de custos sem pagamento do pedágio e também pela falta de estrutura que o fim das concessões trouxe. Veja o que diz Antônio Ruiz, do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Oeste do Paraná. Que nós sentimos como transportadores, eu acho usuário como no modo geral, né? A falta de manutenção. A gente percebe poucas manutenções acontecendo dentro do anel de integração, que era onde nós tínhamos as concessões. Essa questão do auto-socorro mesmo, isso praticamente não existe. Quando existe, é uma demora muito longa. Nós tivemos já vários casos onde deslizamento ocorreram nas margens da BR-277, onde demorou-se muito, mais de 24 horas para um plano de ação. E queira ou não, isso acaba impactando, gerando um transtorno para o usuário. Muitas coisas acabaram se estragando nesse período, e a nossa preocupação e a preocupação do setor produtivo é que esse pedágio venha mais caro do que nós já pagávamos antes. Então a preocupação é muito grande. O DENIT informou que nas rodovias federais foram realizados serviços como roçada, tapa-buracos e sinalização de conservação de emergência e que realiza acompanhamento periódico nos trechos. Ressalta ainda que há um cronograma prévio de manutenção podendo ser ajustado em função da disponibilidade orçamentária e da necessidade de serviços. O orçamento disponível para este ano para a conservação de todas as rodovias federais no Paraná é de R$ 151 milhões e aguarda ainda a confirmação dos valores destinados para 2023, que ainda não foram definidos em lei para ter o cronograma dos próximos meses. A Secretaria de Obras informou sexta-feira que começariam hoje as obras da Avenida Rocha Pomba, em Cascavel. A nossa equipe foi até lá. De início, será feita a demolição do pavimento e parte da drenagem, com previsão de serviço de 20 dias no local. Nesta fase, uma pista será bloqueada e a outra estará livre para o trânsito e, posteriormente, o fluxo será invertido. A obra completa na Avenida Rocha Pombo prevê a execução de mais de 48 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, no trecho entre a Avenida Valdemar Casagrande e a via marginal da BR-467, e também a Rua Olindo Periolo, entre a Avenida Rocha Pombo e Rua Laranjeiras do Sul. O investimento será de 7,7 milhões de reais e a previsão para a entrega da obra é de 270 dias. Bem, nós vamos conversar, ele continua com a gente, o Ricardo Moreira, justamente para a gente ajustar essa informação. Uma excelente noite para você, Moreira. Acabamos de ver aqui nas imagens que na Rocha Pombo não foram registradas a presença de maquinários nem de homens trabalhando. Você está no local e justamente para confirmar com a gente, esse cenário mudou? Oi, Moraes, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Tarobá, segunda edição. Exatamente, hoje durante a tarde a nossa equipe passou aqui por duas vezes, né, desde a região do Lago até mesmo
próximo à marginal ali da 467 e não encontramos nenhuma máquina, nenhuma marcação. Agora, novamente, já no final do dia, a gente aguardava que até o término de hoje, no dia de segunda-feira, também, apesar de estar marcado para hoje, né, que estava marcado para hoje o início das obras, até agora nenhuma máquina, nem a presença do pessoal do setor de obras da prefeitura, né? A gente está acompanhando, então, essa obra tão aguardada aqui na Rocha Pombo, porque a gente sabe que realmente a via está precária, está complicado aqui transitar, muitos buracos, já foi remendadas várias vezes, né? Então a gente vai continuar acompanhando, viu, Moraes? Mas até o fim do dia de hoje, nada aqui na Rocha Pombo, viu? O Bob vai mostrando pra gente as imagens. Nós estamos aqui bem próximo à região já do lago, próximo ao Iseja aqui. Muitos buracos, o asfalto já está trincado, rachado, ou seja, está bem comprometido, né? Já está na hora realmente de uma nova pavimentação aqui. Mas até o momento, nada, Moraes. Ok, muito obrigado pelas informações, uma excelente noite para você, uma ótima semana também, Moreira, e até amanhã. Agora a gente vai para o intervalo comercial, são 7h01. Vamos ao intervalo com imagens de Cascavel para vocês, já já estaremos de volta.